Voltando aqui novamente aí com a nossa live com Pietro Trindade. Ah, não sei o que aconteceu. Me perdoem, pessoal, a gente estava batendo papo aí com o Pietro, a nossa live das 17 horas, e aconteceu alguma coisa. É, Sumiu aqui, mas estamos voltando aqui. Vamos esperar o Pietro voltar e me perdoem, vão voltando, pessoal, vamos chegando aí. Infelizmente deu um probleminha aqui e a gente vai voltar com o Pietro, tá bom? Opa! Por isso que eu Nossa, te... Por isso que eu tava te agradecendo no começo da live, sabe por quê? Sabe por que meu eu te Deus agradeci? do Sabe por que eu te agradeci no céu! começo da live? Eu comecei falando assim, ó. Eu fico muito feliz que você me convida, você me dá voz, porque na maior parte das vezes eu sou censurado. Meu Deus do céu! Não sei o que aconteceu aqui, gente. Quando eu falei assim, posso falar um pouquinho? Cortou. Pois é, mas bora lá, vamos lá, Bora lá vamos então. lá. Então assim, Tá falando quando do visagismo. Isso. Quando eu fui criar o Mechas na Água, eu olhei para a química capilar assim e eu comecei a ver que tinha uma reclamação muito grande das clientes. Começaram, que não era só culpa da química capilar, era culpa de um sistema todo que vinha acontecendo, de uma cultura toda de progressiva, de chapinha, de um monte de coisa, secador forte. Mas elas sempre falavam o que? Ah, o loiro destrói meu cabelo. E aí, naquela época, eu olhei assim para aquela reclamação, que era uma reclamação frequente, né? A gente escutava várias pessoas falando sobre aquilo. E aí eu resolvi olhar para a química capilar eu brincava assim, que era pela lupa do terapeuta capilar. Então eu pensei assim, ó, entre eu e a química capilar, eu vou pôr uma lupa de terapia, ou seja, eu vou pensar como que eu posso fazer uma química com a cabeça de um processo terapêutico para melhorar, para diminuir o impacto químico. Né? Não que a gente vá tratar com a química, não é essa a ideia. A ideia é como que eu posso fazer uma química machucando menos. E aí nasceu Manchas na Água. Quando eu comecei a desenvolver isso, aí eu comecei a receber muita gente que era da área da terapia capilar, muita gente que era da tricologia, que começou a bater forte em mim com relação ao Mechas na Água, começaram a me questionar várias coisas. E aí, consequentemente, eu fui me aprofundar mais na terapia capilar e fui, tipo, olhando para ela, fui me afundando nela, fui olhando nela, olhando. E aí, de repente, eu percebi o quê? Eu percebi a questão do visagismo. Aí eu percebi, pô, a terapia capilar tá precisando de uma lupa do visagista. Eu pensei. Aí eu pensei assim, por quê? Na verdade, assim, tem uma amiga, uma cliente minha, aluna minha, a Cris. Eu vou dar um exemplo. Ela tem um filho dela, um cara jovem, né, um garoto jovem, lá, 20 anos de idade. E ele tem eu não o conheço pessoalmente, eu conheço só por foto. Ele tem um cabelo, tipo, compridão, tipo esses cabelos de rockstar, assim, popstar famoso. E ele tem um cabelo bem comprido e tal. E a mãe tem cabelo cacheado, e a mãe é uma expert do mundo cacheado, só que ele alisa o cabelo. Então você imagina o confronto cultural, né, que é normal, que é natural, porque Sim. a mãe também quer que ele de repente consiga experimentar o cabelo da forma natural, mas não tem jeito, porque assim, a identidade é uma coisa muito complexa. E aí eu comecei a perceber isso quando você me fez o convite, aliás, eu achei muito legal, e eu comecei a pensar na minha cabeça assim, igual o fio de cabelo, eu até pensei nessa analogia. O fio de cabelo, ele tem lá as camadas cuticulares, que são a parte externa. Essa parte externa é como a gente se mostra para o mundo, né? Então o que acontece? A terapia capilar, ela também não vai conseguir quando a gente vai pelo isso já é até meio antigo, mas quando você vai pelo caminho assim que você fala para cliente assim, né? Eu lembro quando eu era mais novo, assim, sei lá, 10, 15 anos atrás, você vendia um tratamento para cliente que aparentemente ela não via resultados externos. Tinha isso. Não sei se existe isso ainda. Sim, Mas tem. tinha isso. Aí você falava, não, mas esse trata muito mais do que aquele que você vê resultado. As pessoas falavam disso. Mas o externo, ele tem uma preocupação. E aí, fazendo uma analogia com o visagismo, você não vai muitas vezes conseguir fazer todo mundo parar de alisar o cabelo, você não vai conseguir. Porque tem gente que gosta do externo de outra forma.
Tem gente que Sim. vai assumir a sua própria genética, tem gente que vai assumir as suas raízes, tem gente que vai ter seu cabelo natural, tem gente que vai fazer isso. Só que tem gente que não, né? Tem gente que não vai conseguir. Por quê? Porque é uma opção de imagem externa, exterior. Então, a camada cuticular do fio, fazendo uma analogia com o visagismo, ela representa o estilo, a imagem. A imagem é aquilo que como a gente se apresenta, é o que você está enxergando de mim e é o que eu estou enxergando do seu. Aí eu brinquei assim, o córtex, já ele é mais responsável pela resistência, pela elasticidade, até pelos próprios pigmentos que ficam alojados ali, a cor, né, na verdade, fica alojada ali. Então aí, fazendo esse paralelo, o córtex seria mais o quê? Alguma coisa que não é só a sua imagem, mas é aquilo que está dentro. Porque também não adianta. Tem gente que acontece, quantas vezes você também, todo cabeleireiro, todo mundo que estiver assistindo, tem cliente que tem dois tipos de reação de cliente. Tem cliente que é assim, se o externo, não adianta você falar assim, não, a beleza vem de dentro. Sim, a beleza vem de dentro, é verdade isso. Só que tem cliente que assim, quando ela tá num dia, desculpa, Pietro Trindade, né? Num dia de bosta. Quando ela tá num dia de bosta, ela quer ficar bonita, sabe por quê? Porque ela já tá com tudo dentro atrapalhado. Então dentro, como já tá tudo bagunçado, ela precisa que fora fique do jeito que agrada a ela, para ela se fortalecer dentro. Nem sempre a beleza vem só de dentro. Tem sim a beleza que vem de dentro para fora, existe isso. E tem gente que precisa estar bem dentro para conseguir estar bem fora. Mas tem muitas pessoas que precisam estar bem fora, que é para conseguir começar a arrumar o que está ruim dentro. Tem essa questão toda. Então, fazendo uma analogia com medula, até brinquei que eu falei assim, o córtex vai ser, no ser humano, vai ser a essência, o emocional, o sentimental, o que está mais dentro, que você não pega, você vê, mas você não pega. A Sim. medula, eu brinco que é o espírito. Né? Aquilo que ainda está uma incógnita, a espiritualidade, é o que será que até fiquei viajando em outras coisas depois disso, mas enfim. A terapia capilar, ela inexiste sem a cura da autoimagem. Por que que eu estou falando isso? Porque para a pessoa transicionar o cabelo, vamos usar os dois exemplos, de dentro para fora e de fora para dentro. Para ela transicionar o cabelo, porque ela quer assumir a essência dela, as raízes dela, porque ela quer se ver como ela é de dentro, vamos pensar nesse lado. Se ela vai precisar de muita força visual, porque ela vai se olhar no espelho e ela vai se ver de um jeito que ela não se vê ou nunca se viu a vida inteira. Que era o quê? Ela sempre alisou o cabelo. E isso é a história de milhares de pessoas no mundo. Né? Como no Brasil tem rolado muita coisa do Big Shop, por exemplo, que elas falam cortar e fazer o Big Shop, elas escrevem lá, eu leio, que é o quê? É você assumir as suas raízes, é você honrar seus ancestrais, elas falam muito dessa relação. Mas tudo isso é o quê? Você está abdicando do seu externo para fortalecer quem você é lá dentro, para fortalecer a sua genética, a sua essência, as suas raízes, o seu DNA, mas você tá abdicando do externo. Essa é a história do Big Shop. E tá tudo bem quem aceitou esse caminho. Mas é um caminho de autoestranhamento com a sua autoimagem muito forte. Por quê? Você vai ter que se enfrentar diante do espelho e você vai ter que aprender a se aceitar, e você vai ter que aprender a se amar, e você vai ter que aprender a se cuidar, e vai ter todo um processo para você desenvolver a cura da sua autoimagem. Um outro caminho é o caminho que não adianta, tem gente que... Até eu conversando com a Nara esses dias, a Nara falou isso numa live. A Nara falou assim, a mulher para de alisar o cabelo, e aí quando ela se depara com a genética dela, aí algumas entram em conflito. Por quê? Porque ela pensou que ela ia parar de alisar e que ela ia ter um cacho ou um ondulado que não é o dela. É um outro que ela pensou que ia ter. E aí ela não aceita aquele lá. Não é nem que não aceita, ela não quer aquele. Ela pensou que ia ficar diferente. Aí começa aquele conflito. Só que ela também se vê pressionada por uma questão cultural, pelo que a gente está chamando de... Eu me preocupo muito com a questão de empoderamento. É uma coisa que pode ou encorajar a pessoa ou pode maltratar a pessoa. Por quê? Porque se a pessoa ela não consegue se assumir dentro da genética dela, por exemplo, ela fica com medo de voltar e fazer outra coisa porque ela vai ser julgada pela amiga, pela cabeleireira, pelo outro amigo. Então, a ideia também da terapia capilar humanizada e a ideia de olhar para o ser humano nessas camadas interna, externa, emocional, cultural, como a pessoa se enxerga,
é uma lupa do visagismo. Então eu tenho brincado que é o quê? A terapia capilar humanizada é como se fosse um visagista, né, de alguma forma tentando revisitar algum tema para a terapia capilar. Por quê? Porque eu lembro que quando eu fiz o primeiro curso de visagismo com o Claude em 94, tinha uma coisa que era assim, o Claude quebrou uma coisa na minha cabeça de ideia, que era o quê? A gente pensava que a única forma da pessoa ser bonita era ela ser harmônica, era você harmonizar. Então você tinha que pegar e harmonizar, né? E na verdade não é muito assim, né? Porque não adianta você harmonizar a pessoa, fazer o cabelo que combina com o rosto dela, fazer a sobrancelha que combina com o olho dela, e ela ficou harmonicamente bonita, e todo mundo que está vendo no salão vai falar, nossa, você está muito mais bonita, e ela se olhar no espelho e falar, essa não sou eu. Não é verdade? Essa não sou eu. E aí essa não sou eu, é complexo. Tudo bem que pode ser melhor harmonizar, mas é complexo. Então por que eu venho fazendo essa relação e por que eu acho que o visagismo é extremamente importante para a terapia capilar como um braço de apoio, de caminhar junto, de andar de mãos dadas? Porque a gente precisa não só impor para a pessoa que ela tem que tratar o cabelo XYZ ou que ela não tem que tratar o cabelo, mas na verdade, eu não gosto muito de usar essa expressão porque às vezes a galera depois cai na internet me matando, a galera, principalmente os médicos, mas eu vou usar porque também sou livre e vou usar. Falando sério, salão simples, salão pequeno, salão gigante, salão castelo, salão de marca, salão sem marca, gente pobre, gente rica, gente de qualquer jeito. O que mais tem com relação à nossa imagem, na verdade, o nível mais básico é um estranhamentozinho leve, que é o quê? Putz, tô ficando meio gordinho nessa quarentena, tô ficando meio fofinho. Isso tô falando eu mesmo, falando de mim. Todo mundo se estranha com alguma coisa. Ou Sim. um nível um pouquinho maior é tipo, putz, cara, olha, mano, acho que eu tô ficando, nossa, tô envelhecendo muito, tá mudando. O nível um pouquinho maior disso é tipo, nossa, eu tô muito mal, cara, não tô legal. Por quê? E isso vai aumentando, até chegar num ponto que a psicologia, que a medicina vai chamar do quê? Distúrbio de autoimagem. O que é distúrbio de autoimagem? Dezenas de situações com relação a doenças, sei lá, comer e vomitar porque tem medo de engordar, outras Sim. coisas que vão aprofundar muitas camadas. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa tratar a saúde capilar, a gente precisa tratar e entregar boas rotinas, a gente precisa pensar nisso tudo. Mas eu não consigo pegar um menino roqueiro, super estiloso, cabeludo, que tá num conceito, tá nos 20 anos de idade dele, que tem uma identidade e que quer ser aquilo, cara. O cara quer ser cabeludo. O cara quer ter um cabelo viking, meu. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar pra ele, não, o certo é você não alisar, porque alisar faz mal pro couro cabeludo? Não. O terapeuta capilar, na minha opinião, ele vai fazer o seguinte, ele vai achar uma rotina equilibrada para que tenha um baixo impacto químico. Então ele vai procurar um produto de alisamento que não seja tão nocivo, ele vai fazer realmente respeitando a distância lá de meio centímetro, né? Essa é a distância, né, Wagner? Meio centímetro do couro cabeludo, vai fazer um calendário que depois que passar, sei lá, fez o alisamento, aí vai fazer 3, 4 semanas de tratamento no fio, na haste, depois de 40 dias vai fazer um tratamento no couro cabeludo para poder não ficar nenhum tipo de resíduo, vai cuidar terapeuticamente, mas não vai desprezar o desejo de imagem. Que é a mesma coisa que quando eu fui massacrado, quando eu falei da progressiva, né? Eu sou a favor? Não sou a favor de nenhuma. Mas, meu Deus, as pessoas não vão deixar de fazer. Então, entre ela não deixar de fazer, escolher uma menor que agride menos ou que há a possibilidade de fazer com que agrida menos, vamos escolher que agrida porque ela não vai deixar de fazer. Então, eu como educador, você como educador, como terapeuta capilar, a gente também tem que se colocar, bom, o cara não vai deixar de fazer. Então, dentro dessas, qual é a melhor? Ah, mas o Wagner agora é a favor. Não, não sou a favor. Não sou a favor de nenhuma. De nenhuma. Mas, entre eu como educador, entre você fazer de qualquer jeito, vamos lá explicar e pegar uma melhorzinha. Uma que vai, né, diminuir o impacto, exatamente. Não sei o quê. Né? E equilibrar Enfim. junto com isso um cronograma terapêutico direitinho, porque na verdade, quando a cliente, vamos supor, ela quer uma química, você não vai ter uma aversão a ela, não, ela quer fazer a química. Não, você vai olhar e você vai falar assim, tá, então é mais um motivo para ela precisar de um terapeuta capilar, de um tricologista. Por quê? Porque ela se expõe à química. Então ela não está
crucificada por isso. Ao contrário, ela precisa de um acompanhamento terapêutico por causa disso. Né? E eu entendo o papel, o seu, o meu, o dos profissionais, em às vezes não querer. Mas assim, lembra do meu exemplo das meninas bailarinas? A menina já era bailarina, já era forte, já tinha o corpo que um monte de gente sonha tudo, e ela achava que tinha que fazer uma lipo, cara. Pois é. E aí, assim, não é que a gente vai, como profissionais, terapeutas e profissionais cabeleireiros e coloristas, tem hora que você vai ter que falar, olha, eu acho que isso não é o melhor caminho. Você pode aconselhar, mas você não pode impedir a pessoa principalmente, eu acho, que não é dar corda para a pessoa fazer uma coisa errada ou para a pessoa agir incoerentemente, né? Como incoerência, não é isso. Mas você tem que sempre equilibrar se não está atingindo outras camadas do ser dela ou dele. Por quê? Como que eu vou chegar, vamos usar esse exemplo do garoto, como que eu vou chegar para esse garoto, 20 anos de idade, cabeludo, roqueiro, e falar para ele, cara, não alisa o cabelo, sua mãe tem cabelo crespo, tem cabelo cacheado. Não tem como. Se eu fizer isso, eu não vou violentar o couro, o cabelo dele e o cabelo, mas vou violentar ele. Então, mesmo porque a mãe dele é a mãe dele, ele é ele, né? Não, então, mas assim, podia falar da cultura, porque também tem assim, eu usei um exemplo, mas assim, tem gente que, por exemplo, sei lá, a galera se especializa eu não tenho problema nenhum da pessoa se especializar, muito pelo contrário, eu sou a favor da galera ter um nicho e se especializar. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar para um caminho de liberdade e a nossa liberdade virar preconceito. Sim. Isso em todas as camadas, né? A gente tem que tomar cuidado para nossa liberdade não virar uma bagunça e a gente tem que tomar cuidado para nossa liberdade não virar um outro preconceito. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para eu me pôr na trincheira, tá? Sozinho. Sei lá por que eu estava com esse tema na cabeça, mas assim, eu posso me especializar e focar em crespas. Por exemplo, Pietro, agora, tinha colocado na cabeça, antes da pandemia, tinha colocado na cabeça que 2020 era o ano que no Mechas na Água eu só ia fazer crespa, porque o ano passado e o ano retrasado eu fiz muita cacheada. E eu amo as cacheadas. Só a Nath eu fiz, sei lá, 8 cabelos nela. Mas em 2 anos, 1 tonelada de cor. Mas eu pensei assim, cara, 2020 eu só vou fazer crespa. Porque, na verdade, eu fui fazer um evento em São Luís, e aí conversando com uma mulher crespa mesmo, afro mesmo, cara, a gente procurava no Google, no Pinterest, em tudo, não tem referência de cor para elas. Você não acha. Você procura referência de cor para elas. Eu pensei, cara, eu vou criar referência de cor para crespa. E aí teve a questão da pandemia, a gente ficou sem atender, eu acabei ficando sem fazer cor, né, sem estar no salão, tudo isso. Mas assim, uma coisa é eu começar a fazer cor em crespa. A outra coisa é eu falar, Lisa, não faço mais, não entra no meu salão. Tipo, é meio dark. Tem que tomar cuidado, assim, tipo. Então, assim, eu me preocupo na terapia capilar, trazendo para a saúde capilar, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem hora que eu vejo um vídeo que eu já gravei, e eu olho para aquele vídeo e eu penso, puta, fui infeliz, porque tá parecendo um pouquinho que eu fui um pouquinho radical com isso. E aí, às vezes, eu fico assim, apago ou gravo outro, apago ou gravo outro. Eu fico naquelas. Aí eu vou e, às vezes, gravo um para consertar aquela fala que parecia uma fala violenta. Então, eu me preocupo com isso para a gente não fazer da terapia capilar algo muito legalista, algo muito radical. Então, a gente precisa, sim, levar em consideração que na terapia capilar, quem manda é a saúde capilar, é a saúde do couro cabeludo, da microbiota. Quem manda são os melhores procedimentos, os melhores produtos, os conservantes que menos atacam aí o sistema todo. Tudo isso é quem manda. Mas ainda assim a gente precisa ter calma, tranquilidade para olhar aquele ser humano, né? Não adianta eu olhar pro Pablo Vittar e brigar com ele, bicha. Não adianta. Mas não adianta brigar com ele e falar, gata, você não fica bonita assim. Tipo, não adianta. Mas tem que ajudar ele. Acho que é uma coisa muito particular, né? Que é aquela coisa do que é científico, do que é correto e do que é o dia a dia, né? Então, se a gente tiver a capacidade de juntar os dois, né? Eu acho que você vai trazer muito mais conforto para o seu cliente paciente do que você falar para ele, não é assim, não vai fazer mais e pronto, acabou. Eu lembro de quantas e quantas vezes eu proibia as minhas clientes, pacientes, não vai fazer progressiva. Se você fizer progressiva, não vou mais cuidar do seu cabelo, não sei o quê. Não passava 2 meses. Ai, Wagner, não aguentei.
Não aguentei. Sabe? Então eu fiquei pensando, bom, o que eu tenho que fazer, como a gente tem que fazer para que o meu tratamento não vá em vão, porque ela vai lá, está lá, um pico de melhora ótima. E aí ela vai lá e faz de novo e volta para estaca zero, né? E aí volta para estaca zero, você tem que recomeçar e ninguém quer pagar de novo o recomeço, né? Então, para que eu não perdesse essas clientes, eu precisava entender o que fazer, né? Como fazer, para que elas pudessem fazer sem que a gente tivesse que voltar para trás de tudo que a gente tinha feito, né? Sim, Mas enfim, isso é fantástico. e a negação com relação a algum sistema, ela gera um medo, e esse medo gera uma confusão que ao invés dela confiar em você para achar a melhor forma de se fazer aquilo, ela faz sozinha, escondida, e aí ela faz pior. Então, na verdade, o caminho terapêutico é tentar equilibrar isso. É difícil mesmo, né? Eu tenho brincado assim, no curso de terapia capilar humanizada, eu falo assim, olha, na faculdade de estética, quando você entra lá na faculdade, tá escrito assim, saúde, beleza e bem-estar. Aí eu falo assim, o primeiro antes da saúde, eu falo brincando, se eu entrasse lá para dar aula no curso de estética capilar, vamos chamar assim, eu queria colocar ali higiene, porque já previne um monte de problema, né? E não é só higiene básica, é higiene mesmo, processos de higiene Sim, que tem, sim, porque sim. na verdade a gente aprende pouco sobre, a gente aprende pouco quando criança sobre dente, imagina sobre couro cabeludo, né? Eu tava falando com a Cris, que é a minha amiga, que é expert, eu falei para ela assim, você tem que montar um e-book para distribuir para as crianças aprenderem desde criança a lavar o cabelo e higienizar, porque na verdade as crianças não sabem. E a gente briga, e quando vai lavar, mãe, pai, eu falo isso com o seu pai, quando vai lavar, você quer matar o bicho, você quer esfregar ele de um jeito assim, você quer falar assim, por que você não quer lavar o cabelo? É normal, né? Tipo, essa vibe. Então, assim, higiene, saúde, que daí vão entrar todos aqui na saúde, né? Principalmente na saúde, porque a higiene ela é mais módulo preventivo, né? A saúde também, mas na saúde aqui vão entrar todas as especificações, todas as especializações, tricologia clínica, médica, dermatologia, todo mundo aqui na área da saúde vai se fortalecer ali. Né? Tem ali todo mundo com os seus tratamentos, com seus maquinários, com as suas tecnologias, com seus remédios, com tudo que se pode utilizar. Quando a gente passa, então higiene, saúde, quando a gente passa para beleza, aí na beleza já é um outro mundo. Eu brinco, a beleza é o submundo da terapia capilar, entendeu? É tipo o lugar onde Dionísios da Grécia reinava. Aqui é vinho e diversão, aqui é outro mundo. Então no mundo da beleza, o que vai acontecer? Aí vão entrar as colorações, as descolorações, os alisamentos. Por quê? A beleza ela vai estar mais ligada ao apelo estético. Mas ainda assim, ela é tudo isso. Ela não é. A gente está tentando equilibrar isso. E o outro mundo, a próxima camada é o bem-estar. E bem-estar, o que é o bem-estar, né? Bem-estar pode ser desde um difusor de aroma de um blend que você criou para cliente se sentir bem no seu salão, até você entender como que você pode ser um agente de saúde, de beleza e de bem-estar e conseguir decifrar o que é uma cura da autoimagem, que eu falei agora há pouco. Então a cura da autoimagem, não adianta você violentar querendo impor alguma coisa, você precisa pensar num sistema. Eu brinco, às vezes eu falo assim, eu faço uma analogia com arquiteto. Não adianta eu ser arquiteto e eu entrar na sua casa, Wagner, ou na casa de algum cabeleireiro, ou de alguma cliente e falar, cara, essa sala não funciona assim, é melhor você tira esse móvel, compra outro móvel, porque não adianta você, às vezes aquele móvel que eu falei mal é um móvel que para você tem valor afetivo. E a beleza é assim, nós precisamos aconselhar, mas acima de aconselhar, a gente precisa interpretar quem é aquele ser humano. Daí vem a terapia capilar humanizada, daí vem o visagismo na terapia. A gente precisa interpretar, conversar, ter paciência, entender as motivações, entender o que ele quer se tornar. Falar aí um pouco, mesmo, não, tá ótimo. Mesmo porque, né, Pietro, assim, ó, isso acontece muito. Quantos e quantos clientes, pacientes chegam na sua frente e dizem assim, olha, você é a última pessoa porque eu já testei um monte de coisa e não deu certo. Então, toda vez que um cliente paciente para mim chega e fala assim, eu falo, ó, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com um psicólogo, você vai precisar, e depois você volta. Porque
eu não sou, não é ela, não é tudo que ela fez que deu errado. O problema está nela. Então eu posso fazer milhões de coisas, tá? Até diferentes do que ela já viu, mas não vai dar certo, porque o problema está nela, né? Então, Sim. como eu não sou psicólogo, eu tenho que direcionar ela para um psicólogo para entender um monte de coisa, né? E aí a Sim. gente começar a fazer um trabalho. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está falando, né? Com que não adianta eu falar para o pessoal, não faz isso, não é assim, tá errado isso. E ela fala, tá bom, valeu, vai virar as costas e vai fazer, né? E vai fazer. Ô, Pi, me fala uma coisa. Eu já vou abrir para a gente fazer, a pessoa fazer umas perguntas. Você sabe que eu pergunto isso em todas as lives, né? Com todos os nossos convidados. Muita coisa vai mudar, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar, né? Desde o comportamento, enfim, e muita coisa vai mudar. Sim. Eu acho que coisas vão mudar, que vão ser muito interessantes, vai ser muito bom, né? Mas algumas coisas a gente vai ter que se adaptar, né? Mas no nosso campo, o que você acha, você como terapeuta, profissional já há algum tempo, o que você acha que vai mais mudar em relação à área da beleza? Eu creio que o que mais vai mudar, que já era, na verdade, assim, já era um fato que isso aconteceria. Só que a pandemia fez isso acelerar. É como se uma evolução, né, vamos chamar de evolução, no sentido de futurismo mesmo, que demoraria talvez 10 anos para acontecer. Eu creio que a pandemia versus isolamento social mundial fez com que esses 10 anos de tecnologia, de comportamento, de cultura voassem, fossem muito rápido, mudassem, a cultura mudou completamente. Então, como eu acredito que um isolamento desse porte mundial, ele vai vir com novas regras, né, com novas regulamentações, com novos direcionamentos, até a própria Anvisa, os sindicatos, todo mundo vai regulamentar os sistemas de EPI, de segurança, vai mudar completamente. E não só isso, não só pela regra. As clientes, de forma geral, e as pessoas, os seres humanos, vai ficar todo mundo meio assim, né? Eu lembro, essa semana a máquina de secar da minha casa, ela tava com problema, quebrou no meio da pandemia, e aí eu desci rapidão para comprar um negócio, e eu encontrei um amigo meu italiano que morava na Itália, estava morando na Itália, eu não encontrava ele há 5 anos. Quando eu encontrei ele, foi aquela coisa assim, tipo, oi, 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 e a gente ficou assim, os dois não tiveram coragem de se abraçar e de dar mão, porque a gente tá nessa vibe de tipo, não Sim. pode, tá errado. Agora, não é só não pode e vai dar errado. Então, a primeira coisa que eu acho que vai mudar muito, o ser humano de forma geral, né, independente da gente voltar a trabalhar agora, ontem, a semana passada, o mês que vem, que uma hora vai ter que fazer isso, mas o ser humano de forma geral vai ficar meio na esquiva com relação ao contato. O tato vai mudar, o toque vai mudar, né? O toque de mão, o toque de abraço. Isso vai ser uma coisa. Agora, para você ficar com alguém, para você namorar com alguém, mon amour, é porque você quer de verdade, é porque você ama, é porque você tá afim de verdade. Por quê? Porque assim. Agora você não tem mais. Antigamente, se você se prevenisse, já era um meio caminho andado, mas agora o Covid não é assim. O Covid basta você estar a 1 metro da pessoa. Então o toque está comprometido. Como o toque está comprometido, o relacionamento em ambientes mistos, em salões, vai ficar comprometido. O que eu acho que vai acontecer com isso? Eu acho que a gente vai ter que cada vez mais, ainda que seja por 3 meses, por 6 meses, mas eu acho que vai ser por mais tempo, não por causa do Covid, porque as pessoas vão ficar com receio de contaminação, sempre vai ficar meio que com o pé atrás, vai demorar um bom tempo para isso passar, né? Não tem a ver com o Covid-19, tem a ver com esse processo que ficou marcado mentalmente. Então, os ambientes mistos vão ter que ser revistos. O que isso significa? Você vai ter que trabalhar menos, porque você vai ter que espaçar, você não vai conseguir ter várias pessoas, você não vai ganhar mais na rotatividade. Isso já era uma tendência, mas você não vai conseguir ganhar na rotatividade, você vai ter que ganhar naquele atendimento. Então, você vai trabalhar menos e vai ter que faturar mais. Ou, no mínimo, empatar. Você vai ter que fazer menos que você fazia e ganhar igual você ganhava ou mais. Então, cada vez mais as pessoas têm que se tornar especialista e os atendimentos vão ser agora
igual atendimento de médico que você paga a consulta, aquela consulta que você guarda dinheiro e você vai lá, você fala, cara, eu tô sem dinheiro para pagar o aluguel e vou lá fazer a consulta com o cara porque eu tô precisando, porque ele é um médico especialista nisso e eu preciso resolver essa situação. Aí você guarda o dinheiro e vai lá, mas o cara te dá o atendimento. Você fala, às vezes você nem trata com ele, porque às vezes você quer o diagnóstico. Você quer o diagnóstico e você quer ver como ele pensa, qual o direcionamento. Né? Então, assim, a gente tem que se especializar, a gente tem que ficar muito bom em diagnóstico e a gente tem que ficar muito bom em receitar um cronograma Power, porque eu acho que o tipo de abordagem vai mudar. Depois, segunda coisa que eu tenho falado nos vídeos do YouTube e no meu curso continuamente é o quê? Isso que a gente está fazendo aqui, né, pelo menos nos próximos 3, 6 meses, 1 ano, se você vai atender espaçado e você vai ter que higienizar o seu ambiente de trabalho, não dá para sua cliente chegar e você ficar meia hora fazendo diagnóstico, conversando com ela. Né, conversando o que ela vai fazer no cabelo, o que ela pensou de cor, de mecha. Então, os diagnósticos, ou as avaliações, as anamneses, ou o bate-papo do cabeleireiro, do terapeuta capilar, mais do que nunca vai ter que ser online. Por quê? Porque isso vai fazer com que... vai ficar os dois conversando de máscara? É estranho. Aí vai ficar os dois aí você vai meio que abaixar um pouco, ou ela vai tirar porque não dá porque incomoda, né? E não pode, vai ficar falando como? Um sentado aqui, um sentado a 2 metros de distância, ou os dois de máscara, vai ser meio estranho. Então a gente tem que entender que, eu brinquei que assim, a era já era remota, que é essa era remota tecnologia. Agora eu brinquei que é a era de atendimento remoto. Você vai pelo menos fazer o pré-atendimento, a triagem, o bate-papo, né? O pensar no que você vai fazer no cabelo, toda. Quando você encontrar a pessoa, vai ser igual o dia que a pessoa ia para uma cirurgia. É centro cirúrgico. Chegou, roupinha esterilizada, anestesista e bum. Cirurgia. Vai ser assim, salão, agora. Não tem outro jeito. Achar que não é isso, cara, por um período é assim. Eu também acho.